Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Então vamos já começar a falar sobre uma notícia um pouco complicada, assim, que saiu hoje. De acordo com o jornal Extra, a diretoria do Flamengo já sabia do adeus de Jorge Jesus 17 dias antes do anúncio oficial. De acordo também com o jornal, a situação que fez o Jorge Jesus deixar o Flamengo foi um desgaste com alguns jogadores, entre eles o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, e também o Bruno Henrique. A situação que o jornal Extra expõe foi nas vésperas do jogo contra o Boa Vista, que inclusive o Gabigol não foi relacionado. No treino, no dia anterior, o atacante deixa o campo reclamando, sai, joga o colete no chão e fala assim, para mim já deu, por conta das cobranças do Mister, e a situação fica um pouco conturbada. Na hora que, no dia seguinte, que os jogadores estavam assistindo aquele pré-jogo, né, aqueles vídeos que o treinador mostra com a equipe adversária e tudo mais, Jorge Jesus deu a palavra ao Gabigol, perguntou se ele queria falar alguma coisa, o atacante balançou a cabeça negativamente, mas depois falou assim, cada um sabe do seu. Acho que foi essa frase que ele usou direitinho, e logo depois disso, o atacante foi cortado, não foi relacionado para a partida contra o Boa Vista, e de acordo com o Jornal Extra, a informação é do Jornal Extra, foi nesse momento que o Jorge Jesus decidiu que deixaria o Flamengo e comunicou à diretoria. Isso no dia 1º de julho, só que o anúncio oficial só foi feito no dia 17 de julho. Então a gente tem um gap aí, né, um espaço de 17 dias entre o que o Jornal Extra afirma que o Jorge Jesus anunciou que sairia e quando o Flamengo anunciou a saída. Então, assim, são 17 dias que, se realmente isso aconteceu, é um planejamento que o Flamengo deixou de ter. O Flamengo não moveu. A gente pode recapitular tudo, que foi uma novela enorme, né? Foi um casamento que deu muito certo, mas pelo que a gente está vendo agora, pelas coisas que estão vindo à tona, os últimos capítulos podem ter sido um pouco manchados, né, conturbado por conta disso tudo. A gente vai recapitular, a Natália estava bem acompanhando sobre isso. O fato de que o Jorge Jesus estava naquela indecisão, o Flamengo não sabia se ele ia continuar, o Landim afirmava que sim, Marcos Braz recentemente comentou que nem tentou fazer o Jorge Jesus ficar, porque sabia que era irreversível. Então a gente tem todo... Já são o quê? Sou ruim de conta, gente, mas já tem alguns meses aí que o Jorge Jesus saiu e a gente ainda fica descobrindo as coisas dos bastidores, a gente está sempre apurando, porque foi um técnico fenomenal que fez uma passagem espetacular no Flamengo e a gente precisa saber realmente o que aconteceu, porque depois dele o Flamengo entrou nessa onda aí que a gente ainda não conseguiu recuperar o bom futebol. Nath, o que você vê essas 2 semanas aí que o Flamengo já sabia sobre a saída, não moveu nenhum passo, demorou ainda para efetuar a contratação de um jogador, demorou a ir até a Europa e voltar com o Domi, por exemplo, contratado, talvez pudesse ter feito um planejamento melhor e ter contratado um outro treinador. Como é que você vê essa situação do adeus do Jorge Jesus, Nath? Bom, Letícia, o que eu acho se isso realmente aconteceu, né, se é fato que isso rolou nos bastidores, aí a gente só ficou sabendo agora, fato que o Flamengo vacilou muito nesse planejamento, porque a gente contratou o Rogério Ceni agora, da saída do Domi para a vinda dele, em 24 horas. Então, o que a gente poderia ter feito em 17 dias, né? Era um tempo importante que daria sim para ter procurado melhor, tentado outros nomes, se fosse o caso, se o clube tinha outras prioridades, como a gente sabia que na época da chegada do Domi, a gente via que tinha outros nomes ali muito especulados e dando força, mas acabou que foram nomes que, com o decorrer do tempo, acabaram não vindo, né? A gente veio na correria ali e optou pelo Domi, que foi um trabalho que acabou não dando tão certo. E eu acho que sim, se isso aconteceu, foi um erro, mais um, né? Dentre os vários que a gente tem visto aí agora nas últimas semanas, mais um erro muito grave da diretoria. Mas também eu fico me perguntando, será que o Jorge Jesus e o Gabigol, se tiverem tido esse problema, não se resolveram depois? Porque naquele jogo ali da final do Carioca, que para mim foi onde decretou mesmo, onde eu tive certeza que o Jorge Jesus ia sair, né? Por todo o clima, tava um clima de despedida. Para mim, o Gabigol foi o atleta que mais, sei lá, abraçou e... assim, para mim tava nítido a relação deles, tem foto daquele dia e dessa cena dele se abraçando. Então, assim, eu nunca podia imaginar que isso teria acontecido. Então, isso faz a gente acender o alerta, né? Será que
pode ter sido desse jeito mesmo? Será que foi isso que motivou a saída do Jorge Jesus? Eles podem ter tido esse problema, como acontece com vários técnicos e jogadores, mas podem ter se resolvido e isso não ter sido um fator determinante para a saída do Jorge Jesus. Então, eu acho que... Mas, assim, fato é que o que você me perguntou desse gap aí, como você falou, de 17 dias, são dias que fazem, sim, a diferença. A gente conseguiria... Até o nosso dirigente, né, tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel, passaram uma semana na Europa assim que o anúncio do Jorge Jesus, do desligamento dele, saiu, da saída dele. Eles passaram uma semana na Europa, conversando com um, conversando com outro, então poderia ter sido feito isso nesses 17 dias, né? Então, caso isso realmente tenha acontecido, porque eu vi a torcida questionando um pouco a fonte, o jornalista que deu a notícia, que sempre levantam, né, essas questões, mas fato é que se isso aconteceu foi um erro sério de planejamento da diretoria. O Jorge Jesus, por sua vez, apesar de eu ser 100% viúva e grata por tudo que ele fez, para mim poderia ter saído até de uma forma diferente, mas aí entra outra questão. Como você disse, a gente acompanhou toda a novela envolvendo a renovação dele, logo na sequência, um mês depois da saída, e na época, muita coisa que a torcida pegou no pé dele, depois dos títulos todos que ele deu, foi a forma com que ele saiu, né? Tipo, ele poderia ter saído pela porta da frente, avisado, e se ele comunicou, o erro não cai tanto na conta dele, né? Então fica aí essa reflexão. Mas fato que se isso aconteceu, teve erro da diretoria, sim. Nath, eu ia falar exatamente isso, que o Bruno Henrique acabou de se pronunciar, ele responde à publicação, ele chama o jornalista de mentiroso, e ele ainda fala a imprensa sendo imprensa num outro comentário que ele fez, daqui a pouco a gente pode até trazer aí. Mas, assim, o fato... Bruno Henrique sendo Bruno Henrique, né? Que ele sempre responde, desmente. Mas, assim, o fato é que o que mais me espanta na reportagem não é nem a briga do Gabriel, porque, assim, a briga do Gabriel é uma coisa até que a gente já pode imaginar, é uma coisa que normal acontecer um jogador sair chateado do treino, ter uma desavença com o treinador. Não acho que isso tenha sido, de fato, o motivo principal do Jorge Jesus. Talvez tenha sido um desgaste a mais, mas, assim, o fato é que o Gabriel realmente, naquele treino, nas vésperas do Boa Vista, ele saiu realmente desse jeito, batendo a cabeça e deixou o treinamento. Isso daí é um fato. Se isso foi realmente totalmente motivado para o Jorge Jesus deixar, acredito que não, isso é uma opinião minha, não é uma... Também acho que não. É um fato que não, mas assim, eu acho que dentre a matéria inteira, não é o desgaste que me chama atenção. O que me chama atenção é se realmente houve esse gap do Jorge Jesus avisar e somente 2 semanas depois ser feito o anúncio oficial. E não é ser feito o anúncio oficial, é o fato de a gente saber que o Flamengo, nessas 2 semanas, não se moveu. Então, assim, esse que é o preocupante, assim. O fato de Jorge Jesus, o Gabigol ou qualquer outro jogador tenha se desentendido, tudo bem, acontece, faz parte, todo mundo se desentende, assim, tudo bem. Não acho que tenha sido crucial para a saída, para o adeus Jorge Jesus, mas realmente o que me chama a atenção é esse gap de 2 semanas e o Flamengo não ter feito nada com isso, se isso realmente for verídico, né? De acordo com a informação do Jornal Extra. Mas assim, vamos seguir o baile, seguir as notícias, porque o Jorge Jesus já tá lá no Benfica, tá mal lá, então a gente deixa ele para lá e tá tudo bem, Nath, pode continuar por aí.